Descubra os 10 passos que vão ajudar você a parar de comer de forma descontrolada. Agora você vai conseguir abrir a geladeira e comer sem culpa. Tudo o que eu mais queria era me controlar e parar de comer. Parar de comer de forma descontrolada. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu achava que era impossível porque eu não conseguia abrir a geladeira e não comer alguma coisa. Eu tinha uma fome descontrolada. Eu nem sabia por que eu tinha tanta fome. Não podia ficar em casa sozinha que já começava a vontade de comer. E sempre era assim. Eu comia e depois me arrependia. E o pior era que depois de comer, eu tentava ficar horas sem comer, mas depois comia descontroladamente. Às vezes pensava em comida e só ficava em paz se comesse. Comia e aí me arrependia. Queria uma forma de controlar essa fome. Me perguntava, por que não consigo controlar a minha vontade de comer? Isso estava acabando comigo. Estava engordando e minha autoestima estava lá embaixo. Até tentei procurar um psicólogo. Pedi aos meus amigos algumas referências, mas era muito caro. R$ 100 por sessão foi o valor mais barato que achei, e mesmo assim, não cabia no meu orçamento. Aí pensei, vou procurar uma nutricionista. Era outro custo. A mais em conta que achei era de R$ 300. Isso não dava para mim. E só de pensar em dieta já me desanimava. Então fiquei sem saída. O que vou fazer? Como a vontade de comer nunca acabava, comecei a engordar. Cheguei a engordar 15 quilos em um mês. A pior coisa foi olhar no espelho e não estar feliz com o que via. A minha imagem no espelho me deixava triste e a autoestima já estava destruída. Eu me achava gorda e queria mudar isso. Cheguei a comer escondido porque as pessoas me olhavam torto. Eu morria de vergonha disso. Mas o pior é que não dava para comer escondido de mim mesma. A pior coisa do mundo é comer e se arrepender depois. Queria só comer e não me arrepender. No trabalho era horrível. Eu só pensava em comida. Meu trabalho não rendia. Já estava achando que ia ser mandada embora do meu serviço. Não queria ficar desempregada, porque se eu ficar em casa, eu não paro de comer. Comecei a procurar uma solução. De repente, eu deitada no meu quarto, mexendo no Facebook, apareceu para mim um anúncio do programa que prometia fazer eu parar de comer sem controle. Então fui saber mais sobre o programa. Achei interessante. Logo pensei, vou participar do programa. Se não der certo, eu desisto e pego meu dinheiro de volta. Porque era isso, ou ficar sem saber o que fazer com a minha vontade descontrolada de comer. Ficar em casa, desempregada, deprimida e comendo. Não queria isso para mim, então entrei no programa. E você não acredita no que vi. Tinha tudo o que eu precisava. Eu vi 10 passos para conseguir parar de comer sem ter fome. O programa ensinava a ter autodisciplina para não comer e depois me arrepender. O programa ia me ajudar a entender por que eu comia quando estava com raiva ou triste. Eu não sabia que até o luto podia fazer a gente comer de forma excessiva. E nesse programa, ensinava também 6 formas de aliviar o estresse. Eu ia descobrir o que me faz ter essa vontade descontrolada de comer. E ainda ia descobrir que não é só o estresse que me faz ter essa vontade louca de comer. A raiva e a tristeza também. Eu achei maravilhosa a proposta do programa. Mas vou confessar uma coisa. Quando eu vi todas aquelas informações, eu logo pensei: será que eu vou conseguir aplicar isso tudo? Será que eu vou conseguir parar de comer de forma descontrolada? Porque ver o programa é fácil. Entender o programa era fácil. Ele estava muito bem explicado. Meu problema era em ficar no programa. Era a parte prática. Então cheguei à seguinte conclusão: ou eu fico comendo sem controle, ou eu entro de cabeça no programa. Decidi pelo programa. Comecei a ver o programa e vi que tinha que fazer algumas anotações. Logo pensei, vou deixar para depois. E depois para mim era nunca. Melhor seguir o programa porque era a única saída que tinha naquele momento. Uma vez eu ouvi, ontem já é história e amanhã é um mistério. A vida acontece agora. E hoje eu vou fazer um pouquinho. E todo dia fazendo um pouquinho durante 30 dias, vou fazer muita coisa. Vou tentar os 30 dias. Vou seguir o programa e vou fazer o que tem que ser feito para acabar com minha fome excessiva. Vou ir acabando com essa fome descontrolada um pouquinho a cada dia. Foi o que fiz. Segui o programa, anotei onde deu o que tinha que fazer. No celular, no papel. Depois eu peguei tudo o que escrevi no papel e preguei na geladeira. Justamente para quando eu fosse abrir ela para comer alguma coisa eu lembrar todas as técnicas que eu aprendi. Às vezes eu não resisti à tentação e comi alguma coisa. Mas então eu tive uma ideia. Se eu seguir o programa, vou comer como um prêmio para mim mesma. Comer agora era um prêmio por comer na hora certa. Mesmo assim, às vezes eu tinha umas recaídas. É normal no início. Eu sabia que ia ter recaída porque o programa me avisou.
Mas ele me ensinou a ter autodisciplina. Me ensinou que a gente pode errar às vezes, mas o importante é que errar faz parte, e eu vou errar cada vez menos. E foi assim, porque antes eu errava e pensava, eu não vou conseguir mesmo, e começava a comer sem controle e depois me arrependia. Eu cheguei a chorar depois de comer. Cheguei a enfiar a escova de dentes na garganta para vomitar. Era horrível. Eu nem tinha autoestima mais. Eu tava um caco e eu não queria isso para mim mais. Meu nome é Júlia Almeida e agora consigo controlar a minha fome e comer sem arrependimento. E sabe, eu nunca fui uma pessoa que soubesse dizer não para comida. Se eu pensasse em comida, só ficava em paz se eu comesse. Já me perguntaram até se eu tomei algum remédio para controlar a fome. Longe disso, eu só fiz uma coisa: comi só quando eu tinha fome. Claro que falar é fácil, mas aprender a comer só quando está com fome é uma questão de prática. É como andar de bicicleta. A gente vai caindo até não cair mais. E depois que aprende, a gente nunca esquece. Talvez você deva estar pensando como eu comecei com essa compulsão por comida. Vou te contar como tudo começou. Era um dia comum, até que eu tive a notícia de que meu irmão havia falecido. A notícia me veio como uma paulada, porque eu gostava muito dele. Ele não era só um irmão, era um amigo, um pai, era tudo. Me senti sem chão. Foi como se alguém tivesse puxado meu tapete e debaixo dele estivesse um buraco. Foi horrível. Então, me sentindo sozinha, sem meu apoio, encontrei na comida anestesia para minha tristeza. Perceber isso foi difícil. Às vezes, você que está vivendo numa situação parecida não consegue perceber. E mesmo depois de perceber, eu não conseguia controlar essa fome. Foi então que fiz uma coisa bem maluca. Um dia, eu comecei a comer chocolate e me deu uma vontade de chorar. Eu comia e chorava. Eu não queria comer, mas a vontade era impossível de controlar. Eu cheguei a tentar fazer vômito com a escova de dentes. Depois disso, eu olhei para a caixa de chocolates e pensei: até quando eu vou ficar com esse terrorismo com a comida? Eu perdi o controle da minha vida e achei na comida esse falso controle. Daquele dia em diante eu daria um basta e tomaria o controle da minha vida e não deixaria mais a fome me controlar. Foi então que eu resolvi dar um basta nessa situação e entrei no programa. Quando entrei, descobri a grande verdade: eu não preciso controlar a minha fome. Quem disse isso estava completamente enganado. Eu preciso me relacionar bem com a comida. A comida é minha amiga e não inimiga. Você não precisa se sentir culpada por não conseguir controlar a sua fome, porque você não precisa controlar a sua fome. O problema sempre foi esse terrorismo com a comida, onde as pessoas ficam presas em dietas e estão sempre querendo controlar o que comem. Vou te dar um exemplo. Se você tivesse um namorado controlador, você acha que seria feliz nessa relação? Talvez não. O segredo sempre foi: seja amiga da comida. E com o programa isso ficou claro como dia para mim. Mudar isso sozinha não é fácil. Eu, com o conhecimento que eu tinha antes de conhecer o programa, não me ajudou a chegar a lugar nenhum. Ia ficar tentando fazer dietas e jejum que não resolviam o meu problema. Só aumentava a minha vontade de comer. O problema sempre foi não saber lidar com as minhas emoções. Eu ficava triste e eu descontava tudo na comida. Lembrava do meu irmão e já estava comendo. Para você entender, vamos fazer uma comparação. As emoções são como arco-íris. Cada emoção é uma cor. Se você está tendo muito uma emoção, você está ocupando mais espaço das outras cores. E isso acaba deixando o arco-íris só com uma cor. Se o arco-íris fica só com uma cor, ele não fica bonito. Ele precisa das 7 cores. Com você é o mesmo. Você vai parar de ter essa fome excessiva se tiver as 7 emoções equilibradas, que são a alegria, a raiva, o medo, a surpresa, o desprezo, o nojo e a tristeza. Meu problema era a tristeza. Meu arco-íris ficava só azul, e para deixar meu arco-íris com as 7 cores, eu usava comida. Talvez seu problema seja com outra emoção. Mas não se preocupe, que o programa vai te ajudar a descobrir qual é. Depois que você descobrir qual a sua emoção problema, o programa vai te mostrar outras opções para não descontar a raiva, a tristeza ou outra emoção na comida. Agora que eu te revelei esse segredo, você tem 2 opções. Você pode tentar descobrir como lidar com a sua emoção sozinha, e você não está errada de pensar assim. Talvez você encontre sozinho o caminho certo para você melhorar a sua relação com a comida, mas pode ser mais demorado. O programa te dá um atalho para conseguir comer só quando estiver com fome. Com ele, você vai ter em mãos todos os passos prontinhos. É só aplicar. Passos que sozinha eu não consegui descobrir. Com o programa, você vai descobrir como lidar com suas emoções e não usar a comida para ter o controle da sua vida.
Com o programa, você vai descobrir como parar de pensar em comida e, principalmente, comer só quando está com fome. Programa que mudou a minha relação com a comida e vai ajudar você a mudar a sua relação com a comida se chama Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada. Eu não vou entrar em detalhes, mas um dos passos favoritos que me ajudou a parar de comer de forma descontrolada foi encontrar prazer em outras coisas. Comer é bom, mas existem outras coisas que dão muito prazer também, e o programa vai dar para você diversas possibilidades. E eu encontrei a minha nele. E o melhor é que está tudo muito bem explicado. É um passo a passo de 10 dias. Dia após dia você vai seguindo os passos até conseguir comer só quando estiver com fome, e não porque está triste, estressada ou ansiosa. E quando chegar ao final, você pode repetir os passos para você se acostumar, porque para mim essa fome não sumiu em 10 dias, e talvez a sua não suma em 10 dias. Já ouviu falar que as coisas grandes são feitas de um monte de coisas pequenas? É isso que o programa Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada vai dar para você. Passos simples que, depois de aplicar, vão te ajudar a conseguir mudar sua relação com a comida. Você vai descobrir os 10 motivos que podem fazer você comer descontroladamente. Esses motivos funcionam como gatilhos. Sabendo quais são eles, você pode evitar eles ou, quando ver um desses motivos, vai saber o porquê da sua fome descontrolada. Os 10 passos para parar de comer de forma descontrolada. O primeiro passo é esquecer a palavra controle. Você não vai mais querer controlar a comida, vai ser amiga da comida. Os outros você vai encontrar dentro do programa. E o que fazer para parar de comer de forma descontrolada? Você vai descobrir qual é a emoção que está por trás da sua fome e aprender como vai comer somente quando estiver com fome. Esse programa não é nenhuma dieta restritiva ou algo que vai impedir você de comer uma pizza ou um hambúrguer. Você vai poder comer o que você quiser e o que mais gosta, porque é você que vai fazer a lista de alimentos que você ama. O programa não oferece nenhuma dieta pronta. Você vai escolher o caminho que você quer trilhar para conseguir comer sem culpa ou arrependimento. E o programa vai te dar o suporte que você precisa para conseguir comer somente quando estiver com fome. E o mais importante, o que você gosta de comer. Você não vai precisar de uma nutricionista para te ajudar. Vai ser como fazer uma lista de supermercado no seu dia a dia. E você não vai precisar ficar se pesando todo dia, porque o foco do programa é conseguir comer igual qualquer pessoa normal. E não ficar se matando em dietas malucas e se pesando todo dia para conseguir bater metas de emagrecimento. O programa te ensina como comer de forma controlada, sem culpa ou arrependimento, a encontrar prazer em outras coisas que não sejam a comida e a encontrar o motivo que faz você comer de forma descontrolada. Nossa, mas eu vou conseguir fazer isso sozinha? Você não está sozinha. No início do vídeo eu te dei várias dicas. Pregar os 10 passos na geladeira. Você pode até marcar qual está fazendo para não se perder. Também é importante aceitar que você vai errar no início e se perdoar por isso. A gente erra mesmo e tá tudo bem. Mas o que muda tudo é o que a gente faz depois de errar. Você pode até cair, mas você vai cair no macio, porque você vai ter todo o programa e não vai mais se machucar na queda. Você vai poder sacudir a poeira e pensar, eu caí agora e talvez caia de novo. Se lembra da bicicleta? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você começa com as rodinhas. O nosso programa é como as rodinhas da bicicleta. Depois de andar com as rodinhas, você pode tirar elas e andar sozinha com mais segurança. Talvez você caia, mas se você caiu, é porque você está tentando. E mesmo que caia, você pode levantar e tentar novamente, até você se levantar e acabar com essa fome descontrolada, e poder abrir a geladeira e lembrar que pode encontrar prazer em outro lugar que não seja comida. E o programa vai te mostrar esse lugar, vai ser o seu lugar. Esse programa não é para você que quer desistir logo no primeiro erro. Esse programa é para quem erra, mas continua tentando. Você talvez esteja se perguntando, quanto custa para participar desse programa? Com certeza é mais barato que várias consultas com um psicólogo que custa aproximadamente R$ 400 por mês, ou uma nutricionista de aproximadamente R$ 300, sem falar o valor que você vai ter que investir para comprar os itens da dieta. Mas antes de te contar quanto você vai investir, eu quero te contar de um presente que eu preparei para você, para eu ter certeza que você vai conseguir ter uma excelente relação com a comida. O programa Saúde Mental descubra como lidar com o estresse, raiva, o luto e outros problemas. Com esse programa você vai aprender 6 formas de aliviar o estresse,
formas totalmente caseiras. Você só vai precisar escolher uma das atividades e fazer a que você mais gostar. O lado bom do estresse. Na maioria das vezes pensamos que o estresse é sempre negativo, mas existe sim o bom estresse, e você vai aprender como cultivar esse estresse. Como lidar com a raiva. Você vai aprender a identificar quando está com raiva e não vai usar a comida para aliviar essa emoção. O que é o luto? Quando você entende como funciona o luto, você pode passar por ele de forma mais consciente e sem tanto sofrimento. E também como lidar com a tristeza. Aqui você vai aprender a identificar se você está triste e, assim, não vai tentar encontrar na comida uma forma de aliviar a tristeza. E não acabou, você vai receber outro bônus. O programa Autodisciplina – Como resistir às tentações. Com ele, você vai conseguir resolver seu problema com a fome descontrolada, mesmo que você pense em desistir no meio do caminho. É como eu te disse antes, pode ser que você tenha algumas recaídas, mas o importante é você ter cada vez menos recaídas até não ter nenhuma. Descobrir como transformar maus hábitos em bons hábitos. Assim, você vai sair do piloto automático e estar consciente do porquê da sua fome descontrolada. Aprenda a dizer não para a comida. Assim, você vai conseguir comer somente quando estiver realmente com fome. O segredo para potencializar a sua autodisciplina. A autodisciplina é o que vai fazer você estar consciente das suas decisões. Se você está comendo porque está com fome ou porque está usando a comida como uma borracha para apagar as suas emoções negativas. Agora vamos ser sinceras. Quanto você investiria por mês em sessões de terapia para conseguir parar de ter essa fome descontrolada? Se a terapia é R$100, indo 4 vezes por mês, R$400 por mês. Talvez você opte por uma solução ainda mais rápida com medicamentos como a sibutramina, que acaba de vez com a sua fome. Mas esse medicamento é altamente perigoso para a sua saúde. Uma jovem usou esse medicamento e fatalmente morreu. Tem ainda a opção com a nutricionista, mas você vai ter que fazer um acompanhamento. Provavelmente ela te passe comidas que você nunca comeu e você vai ter que desembolsar em média R$300 na consulta. E se ela for boazinha, talvez não cobre o retorno. Eu consegui resolver o meu problema com a fome descontrolada com um programa. O que você tem a perder? Eu mesma já desisti de várias dietas e descobri esse programa que não tem nenhuma restrição com comida. Até porque se tivesse, eu jamais teria entrado. Só de falar que não pode comer alguma comida de jeito nenhum, eu não paro de pensar na comida. O programa poderia facilmente custar R$348, que é o valor real do programa mais os 2 bônus. Mas não foi esse o valor que eu investi. E não seria justo você pagar R$348. R$348 porque os 2 bônus valem R$184. Mas você pode ficar tranquila que o valor do investimento não é R$348. O que você vai investir para receber o programa Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada é apenas R$167. Você não paga nada pelos bônus saúde mental, descubra como lidar com o estresse, raiva, o luto e outros problemas, e o bônus autodisciplina como resistir às tentações. São só R$167. Ou 12 vezes de R$16,27. E o risco do investimento é zero, porque você tem 7 dias de garantia. Se por algum motivo você receber o programa e não gostar, ou achar que esse método não vai conseguir mudar a sua relação com a comida, é só mandar um e-mail que você recebe de volta tudo o que você investiu, sem nenhum problema. Se você quer mudar a sua relação com a comida, comer sem culpa ou arrependimento, esquecer esse controle com a comida e não fazer mais dietas que aumentam ainda mais a sua vontade de comer, é só clicar no botão que está abaixo desse vídeo. Depois que você tiver acesso ao programa, você não será mais a mesma pessoa. Você será a pessoa que vai ver uma comida e dizer para si mesma: eu não estou com fome agora. Eu estou triste ou ansiosa ou com raiva e não vou usar a comida como borracha para apagar as minhas emoções negativas. Eu sei que é fácil falar, porque você vai percorrer um caminho, vai ter algumas recaídas e é normal. Eu tive as minhas, mas acredite, se você está tendo recaídas, é porque você está no caminho certo, é porque você está tentando. A perfeição não é parar de comer de forma descontrolada de uma vez. A perfeição é estar lá, no caminho, tentando. E de repente você vai perceber que está comendo cada vez menos.
até conseguir ter a comida como sua amiga e não inimiga. Vou te contar que você está muito perto de conseguir comer sem culpa ou arrependimento. Mas antes de você tomar a sua decisão, eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui e por estar tomando a decisão que vai te ensinar a ver a comida com outros olhos e não comer mais de forma descontrolada. Você vai mudar a sua relação com a comida, mas eu não posso decidir por você. Você é livre para fazer o que quiser. Você pode continuar como está comendo e sentindo culpa. Continuar sozinha procurando como acabar com essa fome descontrolada. Continuar descontando sua raiva, ansiedade ou tristeza na comida. Ou testar gratuitamente durante 7 dias o programa Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada e comer sem culpa. Se você escolher ter a comida como amiga e não inimiga, é só clicar no botão abaixo desse vídeo. Depois que você clicar no botão, você vai ter acesso ao programa imediatamente em compras feitas no cartão ou no Pix, junto com os 2 bônus, e terá total anonimato na nossa plataforma de membros. Não será divulgado em nenhum local o seu nome. Essa é a principal política do programa, 100% de anonimato. Você pode ver que eu consegui vencer essa fome descontrolada, e você pode conseguir também. E você já sabe que você tem 2 caminhos: o programa Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada, que é um atalho, ou sozinha. Qual caminho você acha que terá mais chances de conseguir comer sem culpa? Se você decidir pelo programa, é só clicar no botão abaixo desse vídeo. Talvez você pense que R$ 167 é um investimento alto, mas quanto vale para você a sua autoestima e a sua felicidade? E ainda assim, dividindo o programa em 12 vezes no cartão, dá R$ 16,27. Dá menos que o valor de um hambúrguer ou um pote de sorvete por mês. E se você pagar no Pix ou no cartão, você vai ter acesso imediato ao conteúdo, assim que for aprovado o seu investimento. E se você, depois de comer tanto, começasse a engordar e ainda ficar cada vez mais triste e com a autoestima lá embaixo? Por outro lado, como você se sentiria se estivesse magra e com a autoestima lá em cima? Como se sentiria se pudesse comer somente quando estiver com fome? Como se sentiria se subisse na balança e estivesse com seu peso ideal? Bem, se você quer acabar com a sua fome descontrolada, a melhor opção que você tem é experimentar o programa clicando no botão abaixo, pegando esse atalho que estou te indicando. Agora que o vídeo está acabando, você tem 2 opções. Ou você esquece tudo que eu te disse, sai dessa página e tenta sozinha parar de comer descontroladamente e não tem problema nenhum, você é livre para fazer as suas escolhas. Ou você pode optar pelo atalho que é o programa Liberte-se das Garras da Fome Descontrolada e ganhar de presente o bônus Saúde Mental, descubra como lidar com o estresse, raiva, o luto e outros problemas, e o bônus Autodisciplina, como resistir às tentações. Tudo escolhido a dedo para ajudar você a melhorar a sua relação com a comida. Agora, a decisão é com você.